para lermos juntos este versículo. Provérbios 14, versículo 23. Leiamos juntos. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua santa palavra, que é alimento para o nosso coração e que é instrução, ó Deus, para a nossa vida. Louvamos pela ação iluminadora do teu Santo Espírito, a qual nesta hora, ó Deus, clamamos ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que possamos compreender aquilo que a tua palavra nos ensina e aplicá-lo, ó Deus, às nossas vidas. Pedimos isso e pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós, para que possamos, ó Deus, pôr em prática aquilo que a tua palavra nos exorta a fazer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto nosso é um texto curto e um tanto quanto simples, embora ele fale de algo grave e complicado. Nosso texto fala que todo trabalho realizado, todo trabalho, sem exceção, todo trabalho é proveitoso. Não importa o tamanho ou o grau de dificuldade, ou o grau de especificação, ou o grau de intelectualidade que um trabalho exija. Todo trabalho é útil, necessário e, especialmente, proveitoso. Ou seja, dá resultado, gera recompensas. Mas, em contrapartida, há algo que é absolutamente inútil, que é o falar, o tagarelar. Em algumas versões você vai encontrar essa palavra, tagarelar. Meras palavras, porque palavras não produzem. Palavras não vão te levar aos mesmos resultados que os trabalhos. Diferente um pouquinho da abordagem de Tiago, que lá no Novo Testamento vai falar que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes, e ele está abordando a questão da vida cristã. Aqui, muito tempo antes disso, Salomão está abordando os resultados práticos da nossa vida em detrimento daquilo que nós fazemos. Aqueles que trabalham, ainda que sejam trabalhos singelos e simples, ou trabalhos grandes e complexos, sempre obterão resultados. Mas aqueles que apenas falam, eles vão passar a vida inteira tagarelando e falando sobre coisas que almejam fazer, sobre a grandiosidade de coisas que viram sendo feitas, sobre planos e projetos mirabolantes, mas nunca vão alcançar absolutamente nada, porque, infelizmente, não adianta apenas falar e planejar. É necessário executar o que você planeja, é necessário fazer o que você diz que quer ou que você planeja fazer. E este é um dos grandes problemas do nosso tempo. Não sei se foi de outras épocas, acredito que sim, senão Salomão não teria escrito isso, mas eu diria que nós estamos vivendo um caso crítico disso nos nossos dias. Nós vivemos um tempo de muita fala, de muita verbalização de sonhos, projetos, ideias, e de pouca ação, pouquíssima ação. Isso é gerado ou ocasionado por vários motivos, mas eu queria especialmente aplicar esse texto de uma forma muito especial à vida de nós homens, embora ele seja plenamente aplicável na vida das mulheres também, mas nós estamos vivendo um momento de muita crise, especialmente com a figura masculina e especialmente em relação a este assunto. Nós temos muita gente formada, muita gente com especialização em muita coisa, mas muita gente formada com especialização em muitas áreas que não produz e que não faz absolutamente nada. E não poucas vezes a culpa é do mercado de trabalho, a culpa é da economia do país, a culpa é da política que é praticada internamente no nosso país ou externamente, e você ouve histórias de todo tipo de gente que tem capacidade, que tem formação, mas não consegue realizar nada. Mas quando a gente se aproxima um pouquinho, você começa a perceber que o problema não é a formação.
O problema é a indisposição de fazer alguma coisa. A indisposição de pôr a mão na massa. É pronto para falar, pronto para projetar. Os projetos no papel parecem fantásticos. Mas quando você vai para a parte prática, ela simplesmente não existe. Não que esse problema não afete também o gênero feminino, mas como numa sociedade como a nossa, especialmente aqui nós cristãos, que viemos de uma tradição judaico-cristã, somos orientados por uma cosmovisão bíblica, o homem ele é o cabeça, o homem ele é um líder, e o homem é o principal responsável pela manutenção da casa. E então, quando nós temos uma crise desse tipo, a responsabilidade, ela primeiro precisa ser respondida, abraçada pelo homem. E a mulher pode ser sua auxiliadora nisso, mas a responsabilidade é do homem. Por isso, eu queria usar esse texto com um enfoque muito especial na vida dos homens. Nós temos, pelo menos, eu queria citar aqui, nós temos pelo menos 3 motivos pelos quais nós estamos vivendo uma crise nesta área nos nossos dias, no nosso cotidiano, entre as gerações que nós mais velhos já estamos formando e entre a nossa própria geração mesmo. De algumas décadas para cá, desde que o movimento feminista tomou força, a cultura do mundo ocidental tem sido mudado pela militância feminina na busca de direitos a mais para as mulheres. E deixa eu abrir um parênteses aqui, não estou dizendo que a mulher tem que ter menos direito que os homens, mas vocês sabem que no mercado de trabalho, dentro da cultura na qual nós somos formados, a mulher ela sempre teve mais dificuldade para se colocar no mercado do que o homem. Nós sabemos disso, nós não questionamos este fato. E esta militância, ela é problemática não na área em que a mulher busca ser tratada da mesma maneira que um homem é tratado, porque diante de Deus nós somos iguais. E até aí tudo bem. Homens e mulheres devem ser respeitados, homens e mulheres devem receber de forma justa pelo que fazem. Se uma mulher faz o mesmo trabalho de um homem, é justo que ela receba igual ao homem. E nesse quesito não há problema nenhum. A alegação e a militância é justa. O problema é que o movimento feminista, ele não simplesmente se ocupou de buscar o respeito e a justiça nessas relações trabalhistas. Ele se ocupou de transformar a mulher em um agente que está não apenas no posto de uma mulher, mas ele necessariamente parece abrir uma disputa entre homens e mulheres, e de novo nós entramos então num desvio. Se a ideia era equiparação no tratamento, buscar justiça, isso é uma coisa. Mas quando você tenta transformar a mulher dentro das relações nas quais a mulher está inserida em um agente que busca a sobreposição, aí você está ferindo os princípios bíblicos. A Bíblia nos orienta e nos ensina que o homem ele deve ser o responsável, o líder. Ele recebeu essa missão do Senhor. E nesta missão de ser o líder, de ser o responsável, ele não apenas deve cuidar da mulher, mas como o apóstolo Paulo ensina, o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E isso certamente dará para a mulher um tratamento tão excepcional que ela não vai querer sair dessa posição jamais. Porque é uma posição de cuidado, é uma posição de ser resguardada, protegida, e é uma posição extremamente importante, porque é uma posição onde ela não apenas está sendo cuidada, mas ela também está sendo ouvida. Ela também está sendo o cérebro, está sendo a emoção, o centro das emoções na vida deste homem, porque ela é auxiliadora, ela é a voz de Deus falando ao coração deste homem. Então, é uma engrenagem perfeita. O homem cuida, protege, o homem labora, e a mulher, ela é o seu centro emocional, ela é o seu refúgio, ela é o instrumento de Deus para falar com o homem. E isso funciona perfeitamente. O problema é que o movimento feminista, ele desconstruiu isso. Na busca de direitos iguais, no que diz a equiparação salarial, no que diz respeito ao reconhecimento profissional, ele também afetou outras áreas da vida. E quando afetou essas outras áreas da vida, os homens, nós homens, por causa da nossa natureza pecaminosa, comodamente nós fomos abrindo espaços e fomos entregando responsabilidades nossas às mulheres. Para vocês terem uma ideia, há cerca de um século atrás, a responsabilidade de educar filhos não era da mulher, era do homem.
E isso foi durante toda a história. Se você ler as Escrituras, você vai ver que Deus coloca a responsabilidade de ensinar a lei de Deus sobre os ombros de quem? Sobre os ombros do homem. Se você for analisar a sociedade dos dias de Jesus, a responsabilidade tanto dos ocidentais, que eram os europeus, que estavam invadindo a Palestina, quanto dos orientais, não havia discordância nisso. Orientais e ocidentais sabiam que educação de filhos era uma responsabilidade masculina. Desde o movimento feminista e de um século para cá, nós invertemos isso. E os homens entregaram a responsabilidade de formar os seus filhos integralmente às mulheres. As mulheres, por sua vez, entraram no mercado de trabalho e, por sua vez, entregaram a responsabilidade à empregada, ao professor, a qualquer outra pessoa. E homem e mulher simplesmente desistiram ou abandonaram, e com uma justificativa muito boa, nós estamos trabalhando para garantir o futuro dos nossos filhos, e entregaram a educação a terceiros. Terceiros que, por sua vez, não se sentem responsáveis por isso. E quando se sentem responsáveis, não se sentem responsáveis de transmitir os princípios daquela família. Eles se sentem responsáveis por transmitir os princípios que eles mesmos adotam. E é aí que nós chegamos a uma situação extremamente confusa. Especialmente no que tange aos homens, nós chegamos numa situação em que 3 problemas transformam os nossos homens, os homens destas novas gerações, em falastrões, que sabem muito bem verbalizar o que querem, mas não sabem fazer. Eu diria que, em primeiro lugar, é a fragilização da figura masculina dentro de casa, em face do movimento feminista e da omissão dos homens. A fragilização da figura masculina tirou uma referência boa para os meninos. E quando eu falo referência boa, não estou dizendo que a referência feminina não seja uma referência boa, mas meninos precisam de referência masculina. Meninas precisam de referência feminina. E infelizmente, a figura masculina está tão ausente do lar que não há mais referência masculina. A figura feminina também está ausente, não há referência de mãe. Mas as empregadas, ou quem cuida da casa e acaba cuidando da educação dos filhos, são as mulheres que são contratadas para zelar da sua casa. E de novo você vai cair numa figura feminina. E quando eles chegam na escola, os principais professores, ou a grande maioria dos professores, são do sexo feminino. E então, estes meninos vão ser formados com uma mentalidade feminista. Veja que absurdo que nós chegamos. Nós temos homens sem referencial masculino sendo formados por mulheres que têm um referencial distorcido a respeito do papel da mulher e vão ensinar para os nossos filhos homens feminismo. E aí você já tem um homem sem referência masculina. Um homem que está sendo criado para ser cuidado e não para cuidar. Nós temos um segundo problema. Nós temos um problema de uma cultura transviada, travestida e opositora a Cristo, opositora à palavra de Deus, que ridiculariza tudo aquilo que a Bíblia ensina, e então propõe que os homens devem ser elementos neutros, como as mulheres, com uma ideologia idiota de gênero, que propõe que o homem, apesar de ele ter nascido com a genitália masculina, ele pode ser uma mulher, e propõe que uma mulher, apesar de ter nascido com a genitália feminina, pode ser um homem. Infelizmente, é uma cultura idiotizada, uma cultura que nem biologicamente, nem cientificamente ela se sustenta, quanto mais moralmente e eticamente. E aí você tem homens sem referencial masculino, sendo criados com mentalidade feminista, dentro de uma cultura que simplesmente tenta, com todas as forças, quebrar esta figura masculina e a figura feminina e propõe algo genérico. E aí você simplesmente tira a força do homem, que inclusive dentro das Escrituras é ensinado a ser o que trabalha, a ser o que pega na espada para defender a sua casa, aquele que vai lutar, aquele que vai pleitear com os inimigos à porta. Você tira do homem essa característica, a característica daquele que vai trabalhar e trazer o sustento para casa, e transforma esse homem num ser efeminado e num ser fraco, para não usar outra palavra que eu não quero usar aqui, que é mais chula. E em terceiro e último lugar,
nós temos a omissão daqueles que conhecem a verdade, que é a palavra de Deus, diante deste quadro, e esta omissão não começa com as grandes esferas, esta omissão começa dentro de casa. Quando nós, pais cristãos, não exigimos dos nossos filhos que eles sejam homens como a Bíblia ensina a ser. E aí o resultado é que nós temos figuras masculinas extremamente fracas. Tão fracas que já há 50 anos atrás, o Roberto Carlos compôs uma música dizendo que a mulher é o sexo forte. Isso não é de hoje que vem acontecendo. E não, de novo, não estou dizendo que vocês sejam fracas, não é isso. Mas a figura masculina já está em crise há mais de um século. Mas nesse último século a coisa degringolou de tal maneira que até as músicas e os compositores populares já sabem que as mulheres estão com muito mais fibra do que os homens. E aí, sabe aonde essa coisa toda vai bater? Essa coisa toda acaba batendo na relação familiar, nos relacionamentos conjugais. Por quê? Porque o homem não é aquilo que esperava que ele fosse. Sabe onde esse problema vai desembocar? Vai desembocar na mesa do empregador, que contrata homens esperando que se comportem como homens, e quando ele os coloca para trabalhar, eles se comportam como crianças infantilizadas, ou como mulheres, ou mais sensíveis do que as mulheres. O resultado é que daí as empresas acabam preferindo contratar mulher porque tem mais fibra do que homem. É ou não é uma grande crise que nós estamos vivendo? O texto de Provérbios é um texto extremamente esclarecedor. Esse texto diz que o grande remédio para que uma sociedade, para que uma família, para que um grupo de pessoas, ou para que um indivíduo alcance objetivos, é que essa pessoa trabalhe. E embora essas coisas pareçam estar tão distantes uma da outra, mas essas coisas estão intimamente ligadas. Porque trabalho é algo que Deus estabeleceu para o homem antes que o homem pecasse. É algo que o homem precisa fazer, o homem e a mulher, dentro de suas áreas. Mas quando falta força, quando falta vigor, quando falta coragem, quando falta compostura no homem, ele cruza os braços. Ele vai para a prancheta de planejamento e ele fala que vai fazer, diz que vai fazer, conta para todo mundo que vai fazer, mas ele não faz, porque ele não tem coragem, ele não tem gana, ele não tem força para fazer. Porque ele foi criado de uma forma extremamente fraca. Ele foi criado sem exigências, ele foi criado sem firmeza, ele foi criado sem perseverança, ele foi criado não para ser um homem, mas para ser um boneco. Uma outra área que envolve a nossa vida, quando nós olhamos para um texto como esse, é a maneira como nós pais tratamos os nossos filhos. Quando nós entregamos tudo para os nossos filhos de mão beijada, especialmente para os nossos filhos homens. A mulher nem tanto, mas especialmente para os nossos filhos homens. Quando a gente entrega tudo de mão beijada para eles, nós estamos criando homens preguiçosos, irresponsáveis, e que não vão dar conta do rojão. Não vão. Porque eles estão acostumados a receber tudo na mão. Graças a Deus, Deus me deu um filho homem. Porque se Ele tivesse me dado uma filha mulher, eu estaria extremamente preocupado. E a preocupação seria a seguinte: aonde minha filha vai arrumar um homem de verdade? Estou falando isso daqui propositalmente, eu sei que tem muitos meninos aqui solteiros. Quero que vocês ouçam isso, eu quero que vocês avaliem isso. Porque, infelizmente, a nossa realidade é uma realidade difícil. A realidade de homens, como eu disse para vocês, sem características masculinas, de homens sem coragem para o trabalho, de homens que falam muito, mas não fazem nada. E nós precisamos orar muito a Deus e ensinar para os nossos filhos que todo trabalho é digno e traz resultado, mas verbalização, falar, apenas palavras inúteis não vão dar resultado, não vão trazer nenhum tipo de recompensa.
Algum tempo atrás em casa, eu vi uma experiência, a gente recebe muita gente em casa lá, eu vi uma experiência que eu falei, um dia eu vou usar isso num sermão, quero usar hoje. E um certo rapaz estava lá, e a Sibeli tinha colocado um leite para ferver, e ele estava do lado do fogão, e viu colocando o leite, que inclusive era leite para servi-lo, entre outras coisas, né? Colocou o leite lá e a Sibeli teve que sair. No que ela saiu, passado alguns minutos ela ouviu, eu estava no quarto também, ouvi. O leite derramou. Mas aí, por que você não desligou? Eu vi subindo, mas eu não sabia o que era para eu fazer. Aí eu falei assim, olha, está aí uma boa maneira de você escolher seu genro, vocês homens, vocês mulheres. Você coloca um leite para ferver e põe o cara do lado e não fala nada. Vamos ver o que acontece. Porque se ele enxergar o leite fervendo e não tomar nenhuma providência e deixar derramar, você acha que um dia esse cidadão, ele vai tomar conta da sua filha e vai cuidar dela? Ele não é capaz de cuidar de um leite. Você acha que ele vai cuidar da sua filha? Vejam só, nós estamos vivendo numa sociedade e eu conheço vários empresários aqui, gente que precisa contratar, especialmente homens. E a dificuldade de contratar pessoas, especialmente os homens, que eu estou falando de homens aqui hoje, a dificuldade de contratar é porque são homens sem iniciativa, parece um robô. Você falar para ele, entra todo dia, bate o ponto e senta na mesa. Ele vai entrar todo dia, bater o ponto, sentar na mesa e vai ficar lá. Pode cair o céu, pode cair o teto do lado que ele não se mexe. Porque só sabe fazer na melhor das hipóteses. Isso estamos falando de gente boa. Você contratou alguém que faz o que você pede. Na melhor das hipóteses. Isso tudo começa dentro de casa. O problema está na formação da mentalidade que está sendo feita com estes garotos, com estas meninas. E deixa eu falar um pouquinho das mulheres também. Não é diferente com as mulheres. Tem muitas meninas hoje que estão sendo criadas para serem as princesas de um palácio. Mas que não sabem fritar um ovo. Não sabem lavar uma roupa. Às vezes eu estava conversando com um jovem amigo meu, aqui. Ele casou, ele estava aqui nos visitando, e ele casou há alguns anos atrás, e ele estava contando sobre a primeira vez que tiveram que lavar roupa. Ele falou, olha, a máquina estava lá, o manual dizia tudo que tinha que fazer, mas foi o caos. Foi o caos. Roupa manchada, roupa estragada. E depois que a gente descobriu que existia uma coisa chamada ferro, que você tinha que passar a roupa. Que a roupa não sai pronta da máquina. E no final das contas eles acharam uma estratégia, que eu estou dando risada até hoje disso, que eles descobriram um jeito bom. Eles terminam de lavar, chacoalha bem a roupa e pendura para secar no cabide, que é para evitar de ter que passar, porque eles não se dão bem com essa coisa de passar a roupa. Aí você fala, é uma coisa elementar na casa, coisa elementar. Na minha casa, minha mãe não dava muita moleza para a gente, então eu sempre gostei de jeans, mas eu sempre suei muito e sempre me sujei muito. Então em casa, especialmente porque eu não tinha máquina de lavar quando eu era adolescente, quando eu era pré-adolescente, em casa eu tive que aprender a lavar a calça jeans logo cedo. Queria usar calça jeans? Então lava, porque minha mãe falava, eu não vou ficar esfregando esse negócio aí. Já basta as do seu pai que eu tenho que esfregar. A sua você se vira. E eu aprendi a esfregar a calça jeans, aprendi a lavar a calça jeans. Quando eu era seminarista, fui passar uma temporada do seminário na casa do pai do meu tutor. E o pai do meu tutor tinha alfaiataria. Aí cheguei lá um dia, né, e estou lavando minhas calças, lavando minhas camisas. Ele falou, está fazendo tudo errado. Eu vou te ensinar a lavar calça, lavar camisa, passar calça, passar camisa, porque seminarista tem que saber essas coisas. E aí ele me deu uma aula, um curso sobre isso. Nós precisamos disso, nós precisamos de homens que saibam pegar meninos, seus filhos, e dar aulas para eles, ensinar. E não importa qual é o trabalho, não importa se o seu filho vai abrir uma alfaiataria ou uma oficina mecânica, trabalho dá resultado.
Mas se a gente não põe os filhos para trabalhar, não funciona. Alguns aí acabaram recebendo aí, eu ajudei no WhatsApp, o Caleb lá, ele pegou algumas semanas atrás para mim, que há uns 3 anos atrás a gente inventou de dar um dinheirinho para ele por mês. Uma coisa tipo mesada. Mas daí não adiantou nada, né? Porque eu dava o dinheirinho para ele, ele torrava tudo com doce, e eu falando para ele que ele não podia comer doce. Eu falei, eu dei a potencialização na mão dele, dei o dinheiro para ele comprar, como é que eu vou falar que não pode comprar agora? Tentei fazer ele guardar o dinheiro, não tinha o que fazer ele guardar dinheiro. Falei, ó, acabou o dinheiro na sua mão, não dá, não vou. Só que eu fiquei sempre com isso pesando na minha cabeça. Eu falei assim, eu não posso evitar que ele mexa com dinheiro, mas eu preciso aprender a ensiná-lo a lidar com o dinheiro, valorizar o dinheiro, saber como é que se ganha o dinheiro. Eu não posso dar nada de mão beijada. Eu sei que eu vou dar ideia para muitos pais aqui, vou estragar a vida boa de alguns filhos aí, mas vou lá. Aí, algumas semanas atrás, ele tem me enchido a paciência com esse negócio. Pai, eu quero um dinheiro para ir no cinema, Eu falei, cara, não vou te dar dinheiro de graça. Mas como é que eu faço então para ter dinheiro? Eu falei, você tem que trabalhar. Mas eu vou fazer o quê? Eu estudo. Eu falei, mas você não estuda o dia inteiro. É o seguinte, eu vou te ensinar uma coisa que minha mãe me ensinou também quando eu queria dinheiro. Eu vou te ensinar a fazer pão caseiro, e você vai vender esse pão caseiro aí, e aí eu te ajudo a começar, e você vai levantar o seu dinheirinho toda semana. Combinado? Combinado. Aí ajudei ele a fazer os primeiros na semana passada, essa semana ele fez de novo, eu fiz metade, ele que fez a outra metade, já está fazendo. Semana que vem eu já falei, semana que vem você se vira sozinho, não vou te ajudar não. É negócio seu, você se vira. E aí a primeira vez que saiu lá os pães lá, que ele foi vender, ele fez um cartãozinho lá, pediu para eu divulgar. E aí ele falou o seguinte, pai, como é que eu faço? Eu falei, agora você sai daqui e vai batendo nas casas. Como é que é? Eu falei, ué. Ou você vai no WhatsApp, você vai batendo nas casas. Mas e aí? Eu falei, normalmente assim, olha, eu vou falar com experiência de vendedor. Você vai bater pelo menos 10 casas para um pão. É assim. Você tenta 10 para conseguir 10%, você está numa média boa. Se para cada 10 pessoas você oferecer, você vender cara, você vai deitar e rolar. E aí ele saiu lá na primeira tarde, há 2 semanas atrás, ele saiu na sexta-feira à tarde e passou, eu já estava ficando preocupado. Ele passou mais ou menos 1 hora e meia, ele tinha saído levando uns 4 pães lá no Jardim Europa. Aí ele chegou lá, tocou a campainha, eu abri, ele com um sorriso aqui. Ele tinha vendido os 4 pães. Eu falei, e aí, como é que foi? Ai, pai, aquele negócio das 10 casas é verdade. Porque eu bati em todas as casas aqui, rodei rua uma por uma. E o pior é que teve gente ainda que falou, tem um moleque aí enchendo a paciência, atrapalhando o meu sossego. Eu falei, olha, isso daí ainda foi pouco ainda. Mas o trabalho é assim. E aí, quando chegou no final do dia, ele fez as contas lá. E domingo passado ele veio cedo aqui para trazer o dízimo dele. E eu sei que ele fez as contas e falou, nossa, pai, olha, o negócio é bom mesmo, né? Eu falei, e esse dinheiro aí é seu. Vou te ensinar a não gastar fazendo bobagem, mas esse dinheiro é seu. Você não ganhou de ninguém. Você trabalhou e conquistou seu dinheiro. A gente precisa fazer essas coisas, nosso. A gente está num mundo difícil, a gente tem medo de deixar o filho sair na rua, e tem jeito, tem medo do que possa acontecer, mas não pode ter esses medos. Qualquer trabalho dá resultado. Cortar grama, lavar calçada, lavar carro. A gente tem que colocar essas coisas para os nossos filhos fazerem, irmão. E eu faço aqui um apelo aos homens. Nós não podemos criar filhos falastrões, que só saibam falar, mas nunca colocar a mão para fazer nada. Mães, deem tarefa para os seus filhos. Só que as tarefas de casa, isso é uma coisa que eu aprendi também com o meu tutor. Ele falou, tarefa de casa não pode ser remunerada. Porque em casa você precisa ensinar que a responsabilidade do trabalho tem que ser dividida entre todos da casa. Porque se você começar a pagar para o seu filho lavar a área, lavar o quintal, fazer essas coisas, ele não vai entender a realidade de uma casa. Um dia sua filha vai casar e ela não vai receber para lavar a louça. Então não pode ser. Então é um trabalho, tem que ser remunerado, mas não pode ser tarefa doméstica. Tem que ser outro tipo de tarefa, mas a gente tem que ensinar os nossos filhos a fazer isso. Nós precisamos mudar esse quadro. Nós, homens, nós temos que ser os responsáveis por dar uma olhada no caderno dos nossos filhos, para ver se eles fizeram a tarefa. Quem tem que cobrar isso do filho é o homem.
No dia de disciplinar o filho, quem tem que disciplinar é o homem. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, porque nós não podemos criar uma geração de homens fracos, efeminados e homens sem referência masculina. Então, nesta manhã, eu queria usar esse texto, que é um texto que fala sobre o trabalho e a importância dele, para desafiar vocês, homens, que têm filhos homens, para que a gente dê uma referência masculina para os nossos filhos. Para desafiar vocês, meninos, para que vocês não deixem a mente de vocês, a cabeça de vocês, serem feitas por essa sociedade que infelizmente não produz nada. Uma pergunta básica e elementar: quem está na rua fazendo movimento, protestando e brigando por causa de alguns centavos num dia de semana? Eu vou responder. A gente está cheio de movimento aí, movimento disso, movimento daquilo, lutando e falando horrores contra o movimento de esquerda do nosso país, que transformou nosso país quase que num socialismo disfarçado de república. Mas infelizmente quem está lutando contra isso nas ruas, dia de semana, quem é? É o trabalhador? Não é o trabalhador. É o desocupado. E sabe o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu há 30, 40 anos atrás, vai acontecer de novo. Que há 30, 40 anos atrás, quem estava lutando contra os militares, contra uma série de coisas, eram os desocupados. Os desocupados foram para a rua, brigaram, ganharam, conseguiram cargos públicos e fizeram o que com o nosso país? Porque quem está trabalhando de segunda a sexta não tem tempo de ir para a rua. De segunda a sexta, pode ir no domingo, aí é diferente. Depois de vir à casa do Senhor, logicamente. Primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os heróis dos nossos filhos, infelizmente, são heróis desvirtuados. São heróis que não estão ensinando para os nossos filhos o trabalho, estão ensinando a levar vantagem. Nós estamos num país que a cultura do levar vantagem em tudo. E quem é o herói? Quem é o grande? É aquele que passa a perna de uma maneira maior, que é o mais esperto. Nós precisamos quebrar isso. A palavra de Deus diz que trabalho é algo que Deus criou antes da queda. Então, trabalho não é consequência de pecado. Trabalho é algo maravilhoso. Foi criado por Deus. E todo trabalho gera recompensa. A vida do nosso Senhor Jesus é o supremo exemplo de trabalho para nós. Nós temos pouca coisa na Bíblia de informação sobre os primeiros 30 anos de Jesus. Nós temos uma informação que ele viveu com seus pais, com José e com Maria. Nós temos uma informação que ele fazia parte de uma família de muitos irmãos e ele era o mais velho. E nós temos uma informação que ele morava numa região muito pobre, a região de Nazaré. E nós temos a informação que ele era carpinteiro. Ele aprendeu a carpintaria com seu pai. Carpintaria lá não é o mesmo daqui, que é mexer com madeira. Carpinteiro é quem constrói uma casa de madeira, carpinteiro é quem trabalha madeira. Carpinteiro lá, essa palavra que é traduzida por carpinteiro na nossa Bíblia, ela seria mais eficientemente traduzida por pedreiro. Porque o carpinteiro lá era o construtor de casas e de algumas coisas dentro da casa. E isso tudo era feito, na maior parte, de pedra. E Jesus sobreviveu junto com os seus pais, ajudando os seus pais, inclusive a criar os seus irmãos, através de um trabalho que ele aprendeu com seu pai. Foi isso que ele fez. E ele trabalhou 30 anos cuidando da sua família, sendo responsável, fazendo aquilo que é justo para a vida de um homem, cuidar da sua família. Quando o Senhor Jesus estava nos 3 anos de ministério, anunciando o Evangelho, ele curava, inclusive ele curava no sábado, e os religiosos vieram lá reclamar: não, o Senhor está curando no sábado. Qual foi a resposta que Jesus deu? Jesus disse: o meu Pai trabalha até o dia de hoje. Não só Jesus é um exemplo de trabalho, mas Jesus afirma com as suas palavras que o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, vejam só, se o Deus Todo-Poderoso trabalha, quem sou eu a não trabalhar? Eu estava dando uma palestra na escola e eu perguntei para os alunos, depois eu fiz uma palestra, a mesma palestra para os professores, e eu perguntei qual que era o sonho deles para daqui 20 anos. Alguns estavam na faixa de 40, alguns na faixa de 50.
E um deles lá levantou assim: meu sonho é não fazer nada. Eu falei: então você está sonhando com a morte. Falei na lata. Aí ele deu um sorriso meio amarelado assim. Depois eu me expliquei e os fiz entender que quem sonha em parar, está sonhando em morrer. E quem aqui está obrigatoriamente aposentado sem poder fazer nada, sabe o quanto é duro não poder fazer nada. Quem sonha em parar, quem sonha em não fazer nada, está sonhando com a morte. Sabe que todas as coisas que Deus faz são maravilhosas. Até quando Deus usa os ímpios para fazer coisas ruins, essas coisas acabam se revertendo em bem. E eu estimo que a nossa sociedade, especialmente os mais velhos, estão colhendo um grande benefício do que, infelizmente, esses bandidos que assaltaram o nosso país fizeram. Porque o fato da previdência se estender, ou o privilégio da aposentadoria ficar um pouquinho mais longe de você, vai te garantir que você viva mais. Porque você vai trabalhar mais, você vai ter que se agitar mais, você vai ter que aguentar um pouquinho mais, e isso vai te dar longevidade. Não são poucos os casos de gente que a gente fica sabendo que aposenta e daí começa a ficar doente, começa a ficar... Eu ouvi falar esses dias que o lugar mais perigoso para um avião não é no céu, é na terra. Porque quando o avião está na terra, ele corre o risco de enferrujar. Ele fica muito tempo sem usar, começa a dar problema em todas as mangueiras, em todos os equipamentos. Mas quando ele está voando todo dia, não dá problema. Isso vale muito para a nossa vida. Nós temos que estar voando, porque quando a gente fica parado, a gente começa a ficar doente. E não tem idade, pode ser adolescente. Adolescente parado vai ficar com doença. Vai ter doença na cabeça, vai ter doença emocional e vai ter doença física. Porque esse corpo que Deus fez, ele foi equipado para o trabalho, para pegar no pesado. Quando você tira o trabalho e tira o pegar do pesado nesse corpo, é como um avião aterrissado. Ele vai enferrujar e vai estragar, não importa a idade. Quando o trabalho não te dá nenhum benefício financeiro, mas ele continua te dando benefícios físicos e emocionais. Sabe aquele ditado? Cabeça vazia é oficina do diabo. Se você não está ganhando nenhum centavo, mas está ocupando a sua cabeça, glorifica a Deus. Percebe a importância de trabalho? Nós estamos numa sociedade que cada semana tem uma modinha diferente. A modinha do último mês foi falar sobre suicídio. Todo mundo só fala nisso. É jogo da baleia azul, é jogo isso. Quem está trabalhando, está com a cabeça ocupada, não tem tempo de pensar essas bobagens. Nós pais precisamos mudar radicalmente a maneira de nós tratarmos. E eu, de novo, enfoco, especialmente os nossos filhos homens. Vamos usar o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus é o exemplo de um homem que trabalhou todos os dias, durante toda a sua vida. No livro de Isaías, falando de Jesus, diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Que tipo de trabalho foi o de Jesus? Foi um trabalho penoso. Mas até o trabalho do Senhor Jesus, penoso, para salvar as nossas vidas, recebeu a recompensa da qual todos nós desfrutamos. Então, cuidado, não deixe que essa sociedade desvirtuada venha influenciar a maneira de você criar seus filhos. Tem que trabalhar, nem que seja um trabalho simples, né? Todos nós temos que trabalhar. Dê trabalho para os seus filhos. Homem em casa também precisa de trabalho. Está desempregado, por algum motivo está sem trabalhar, então mulherada, pode dar serviço para eles. Porque se ficar sem serviço, vai fazer bobagem. Tem que trabalhar. Todos os homens têm. E todo trabalho tem recompensa. Tá? Aqueles que estão sem fazer nada, quiser pegar uma dica com o Caleb, pode pegar uma dica lá com ele, lá que você vai saber quanto que ele consegue ganhar por semana vendendo uns pãozinhos caseiros por aí. Todo trabalho tem recompensa. Que Deus nos ajude a sermos bons trabalhadores. Nós vamos encerrar esse momento cantando um hino que fala sobre isso, um hino que fala sobre vamos trabalhar no reino de Deus. Não é apenas pregar o evangelho, embora nós vamos cantar sobre isso, mas trabalhar no reino de Deus é fazer o que Deus te deu o talento para fazer. Faça. E eu acredito que este processo é educativo e esse processo oferece uma boa resistência contra essa cultura que nós estamos enfrentando, que produz gente que é completamente inútil, porque só sabe falar,
mas não põe a mão na massa em nada. Nós temos que lutar contra isso, especialmente nós cristãos. Os nossos filhos precisam ser trabalhadores. Nós, pais, temos que ser trabalhadores, para que os nossos filhos não deixem o leite derramar no fogão dos outros, mas eles cuidem, saibam cuidar, tanto dos outros quanto de si mesmos. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Hino 315.